Pessoal, tudo bem? Estamos gravando aqui. Vamos tentar trocar uma ideia aqui, né, sobre os conceitos básicos da programação, tá? Se alguém quiser interpretar isso como uma aula, eu ficarei lisonjeado, mas é só resenha, tá? Bater um papo aqui dos conceitos básicos, como eu vou falando, né? Eu queria falar que quando você, né? Vamos lá, deixa eu falar aqui. Eu queria dizer que quando você tenta aprender programação sem ser com professor, quando você não tem dinheiro para pagar um curso decente, né? Nem que seja um baratinho sequer, você é muito pobrinho, né? E não há mal nenhum nisso. Você vai aprendendo alguma coisa, você entra em algum grupo, fóruns, você quer saber os conceitos básicos da programação. E você vai vendo o que é uma função, o que é um parâmetro, o que é retorno, entendeu? O que é um código, entendeu? O que é, sei lá, uma condição, entendeu? E essas coisas. E aí, cara, você encontra coisas do tipo assim, ó. Função, programação. Aí aparece escrito, né? Bloco de código que agrupa instruções para realizar uma tarefa específica, podendo ser reutilizado e chamado várias vezes. Isso fica abstrato para quem está começando, né? Eu sei que hoje tem inteligência artificial, ela ajuda muito, né, cara? Falar aqui que é uma função, né? Código, bloco de códigos. E o que é códigos, né? O que é códigos? Cara, aí sequência de instruções, aí sequência de código, sequência de instruções, e aí o que é rotina? Aí eles botam aqui, sequência de atividades, aí tem sequência de atividades, sequência de instruções, aí bloco de códigos. Isso meio que confunde as pessoas, cara, no início, entendeu? O que é uma variável? Aí você põe variável. Aí tem um nome que representa o espaço na memória do seu computador, entendeu? Ou você pode falar, é um armazenamento, são dados armazenados, são valores armazenados, entendeu? Então as explicações são meio enfadonhas, para falar a verdade, entendeu? E eu tô tentando aqui com as IAs fazer com que isso se torne um pouco mais simplificado, isso entre de maneira um pouquinho mais fácil na cabeça do usuário comum, da pessoa comum como eu, como você que quer aprender também, entendeu? E vamos tentar fazer isso aí, né, cara? Por que não? Né? Vamos ver do que vai dar, tá bom? Vamos ver aqui, eu vou jogar isso aqui que eu falei no DeepSeek para ver se ele ajuda a gente, vai? Vou até botar, dá uma ajuda na gente aí. Dá uma ajuda aí na gente. Pra dar uma melhorada na abstração do novato. Bora ver aqui se ele vai ajudar a gente. Vamos ver. É isso aí, você colocou o dedo na ferida de um problema real, a linguagem técnica e circular que afasta muitos iniciantes. É como tentar explicar o que é o fogo dizendo a combustão de materiais inflamáveis em reação exotérmica. Tecnicamente correto, mas inútil para quem só quer acender um fósforo, por exemplo. Então, é uma questão prática, né? Vamos quebrar essas abstrações de um jeito que faça sentido no mundo real, tá? Então vamos lá, o que é um código, pessoal? Você tem a sequência de instruções escritas em uma linguagem de programação. É isso que você encontra no Google. E qual é a explicação de verdade? Vamos lá, o código é a receita de bolo. Você escreve passo a passo o que o computador vai fazer. Você vai pegar ovo, vai quebrar. Aí, pegar o ovo é linha 1, quebrar o ovo é linha 2, misturar com a farinha é linha 3, assar por meia hora é linha 4. E o computador é o chefe da cozinha que segue essa receita. Ele é o clássico, ele é burro. Se você errar a ordem, o bolo vai queimar. Então, sequência de instruções.
passo a passo, tá? Que você vai mandando para o seu computador através de comandos, digitação. E aí a variável e a explicação técnica é o nome que representa o espaço na memória do computador para armazenar dados. Ou seja, aqui eu acho legal, a variável é uma caixa, tá? Aí você vai colocar um nome na caixa, por exemplo, idade. E dentro dela você coloca um valor, 25 anos. Entendeu? A caixa com valores, um lugar de armazenamento com valores, tá? E pode ser um monte de coisa, a gente vai ver mais para frente. E aí o que é uma função? Explicação técnica. É o bloco de código que agrupa instruções para realizar uma tarefa específica, podendo ser reutilizada. A primeira coisa que você vê. E aí o que pode ser, para você entender melhor? É um comando, um atalho, uma espécie de atalho, tá, cara? Imagina que toda vez que você chega em casa faz a mesma sequência. Você vai acender a luz, você tira a mochila, tira o tênis, vai ligar a TV. Entendeu? É uma sequência de comandos, de comportamentos, digamos assim. Entendeu? E aí, ao invés de você repetir esses 3 comandos toda vez, você grava um botão na parede chamado Cheguei em Casa. E aí você aperta esse botão e as 3 coisas acontecem de maneira automática. A mochila sai de você. Esse exemplo ficou meio engraçado, mas valeu. Entendeu? O tênis sai de você sozinho e algo te pega e te joga no sofá. Entendeu? Então é isso, sabe? Função é uma espécie de otimização, digamos assim, dessa sequência de instruções. E o que é um parâmetro? Vamos lá. Aí de novo o exemplo do botão Cheguei em Casa. Se você quiser que a TV ligue no canal, aí você vai configurar o botão para perguntar em qual canal. Por exemplo, o parâmetro é a resposta que você dá. Você vai chamar a função, ligar a TV, né? Cheguei em casa, liguei a TV no canal 7. E aí o canal 7 é o parâmetro, é o valor que você recebe, entendeu? É o valor que você recebe. E é uma informação que você vai dar para a função. Você vai passar para essa função, por exemplo. Liguei a TV. Aonde? No canal 7. Canal 7 é o parâmetro que você vai passar para a função fazer esse trabalho. Eu espero que tenha ficado mais fácil, né? E aí o retorno. Retorno é uma resposta, certo? Para a sua pergunta. Imagina que você tem uma função. Vai lá, perguntar a temperatura. E aí você pergunta, ela não fala, ninguém fala nada, ninguém responde, é inútil. E aí você vai ter que olhar no termômetro e lá está dizendo 25 graus, entendeu? O retorno é a temperatura que está no termômetro, a resposta, entendeu? A função ela vai fazer um cálculo, ela vai buscar essa informação, e aí que tá, esse exemplo também pode ser válido. Você tem a função do cálculo, você tem 2 mais 5, você tem os valores 2 mais 5, os parâmetros que passam para essa função de soma, e o resultado é o retorno. Entendeu? 2 mais 5, 7. Aí você tem uma condição, if else, né? É uma condição, uma espécie de uma escolha, tá? É o se da vida, sabe? Tipo assim, se tá chovendo, eu pego o guarda-chuva. Se não, eu pego o óculos de sol. Entendeu? E aí o computador vê se está chovendo ou não. Ele vai decidir com base nisso aí. Então beleza. Entendeu? Aí ele falando aqui, ó, me mostra um exemplo bobão de uma função que faz algo engraçado. Aí exemplo, me mostra uma função que retorna ovo se eu passar parâmetro 1 e frango se eu passar parâmetro 2. Que porra é? Ah, se eu passar parâmetro 1 e é frango se eu passar parâmetro 2, não entendi. Me ajude a debugar esse código, onde está o erro. Não, aí ficou meio esquisito. Aí beleza. Agora vamos tentar fazer isso aqui de uma maneira mais prática, tá? Você liga o computador, vamos lá. Vou até botar aqui, ó. Então beleza. Vamos dar um exemplo melhorzinho aqui, ó. Você ligou o computador, certo? Vamos lá. Liguei o computador, certo? Aí você tem uma rotina de inicialização, o boot. Aí você tem variáveis globais. Aí a gente explica o que é uma variável global.
ela vai ser carregada, que é a data, idioma, os drivers, driver de som, o driver dos periféricos, né, cara? O driver de rede, o driver de interface gráfica, né? O driver de imagem, de som, o driver do HD, o driver da webcam, se você tiver, entendeu? Entre outros drivers, você vai carregando os hardwares, né? E aí tem as funções que são chamadas, né? Vai verificar a RAM, a função que carrega o kernel. A gente pode até explicar um pouquinho rápido o que é o kernel. Eu já expliquei, né, o que é o kernel no outro conteúdo. E você tem os parâmetros que são passados para essa função, que é a versão do sistema operacional, dispositivos conectados. Isso tudo num bloco de código que vai rodando. Lembra do bloco de código? Sequências de instruções que vai rodando tudo automaticamente. Entendeu? É mais ou menos nisso aí que eu quero chegar, entendeu, cara? Eu até poderia botar isso aqui numa imagem, mas eu acho que vai ficar meio confuso. Entendeu? Vamos ver aqui se vai ficar maneiro. Vambora. Deixa ele responder. Perfeito! Vamos fazer exatamente isso aí. Pegou conceitos abstratos, jogou num conceito real e familiar, beleza? Aí, ó, imagina que ligar o computador é como acordar e se preparar para um dia de trabalho. Seu computador é uma pessoa muito obediente, é o clássico, né, cara? A pessoa que obedece, mas é burra. Ela vai seguir uma rotina rigorosa. Você tem o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, como eu expliquei no outro conteúdo. Entendeu? O intermediário entre o software e hardware. E aí a analogia, que é a consciência básica da pessoa que disse: eu existo, eu tenho um corpo, posso respirar e me mover. A primeira coisa que acorda toma todas as outras ações possíveis. Entendeu? Sei lá, você acorda, vou escovar o dente, entendeu? Eu vou lavar meu rosto, tá? Isso é o que você faz quando acorda. O computador, quando ele liga, ele vai fazer as suas determinadas funções. E aí você tem as variáveis globais, que ele botou como as configurações da casa. É uma variável acessível de qualquer parte desse código, tá? São configurações fixas da sua casa. Você tem o idioma, português, todos os livros da sua casa estão em português. Você tem o fuso horário, todos os relógios estão no horário de Brasília. E o volume padrão, sei lá, 30, do rádio relógio é foda, né? Do rádio, vamos dizer. E essas variáveis são carregadas logo cedo e todo mundo, ou seja, o programa que entra na casa sabe que pode contar com elas, entendeu? Então são variáveis vitais, digamos assim, fundamentais, tá? E aí os drivers, cara, é um programa que vai permitir o sistema operacional se comunicar com determinado hardware. Driver de som, webcam, rede, placa de vídeo. Sem ele, o computador não se comunica com esses periféricos, sabe? Aí é a habilidade que a pessoa treina para usar ferramentas específicas, tá, cara? E é isso aí, show. E aí a função e as tais sequências de instruções, a tal da rotina matinal. Você tem um código reutilizável que vai executar uma tarefa. Você tem, sei lá, função que vai verificar a RAM enquanto está dando boot no seu computador. É uma espécie de alongamento, uma flexão que você paga, algum exercício que você faz, entendeu? E os músculos estão respondendo. E aí você carrega o kernel, sei lá, você vai tomar café, entendeu? Para dar uma despertada, entendeu? Para ficar mais consciente. E aí tem ainda a função inicializar a interface gráfica. É como se você estivesse vestindo a roupa. Para, sei lá, ir na padaria comprar um pão. E aí os parâmetros, que são as decisões do dia, tá, cara? São pequenas escolhas que personalizam a sua rotina. Parâmetros lembra? Dados, informações passadas por uma função. Entendeu? Inicializar o som. Entendeu? Conectar a rede. Entendeu? E é isso aí, cara. Tá vendo? Show de bola. Vamos ver se a gente pode... Agora vamos dar um exemplo aqui de abrir um arquivo. Vamos dar um exemplo de abrir um arquivo aqui. Sei lá, um .doc, um .jpeg. Você vai chamar uma função abrir arquivo. Você tem parâmetros que vai localizar o arquivo lá no seu HD, no SSD. Lembra do parâmetro?
Então, valor passado para a função, entendeu? Para localizar o arquivo. Retorno, ou seja, é quando abre a imagem ou quando abre o texto no Word, por exemplo. E aí as tais variáveis locais são criadas. Você tem o nome do arquivo, extensão, tamanho. E tem as tais variáveis globais do sistema, que está tudo lá, usuário logado, memória disponível, entendeu? Vamos nessa linha de raciocínio assim que vai ficar maneiro, tá ligado, cara? Assim eu acredito que fica muito show, cara. Assim, se você não pegar, meu amigo... Eu que sou burro, tô pegando direitinho. Ó, você pegou a ideia principal e aplicou. Vamos lá, num exemplo, abriu o arquivo. Vambora. Sei lá, você dá um duplo clique no arquivo. Tic, tic, com o mouse. Sei lá, uma foto da família, tá? É como você gritar pro office boy do escritório. Cara, me traz essa foto aí, me traz esse arquivo pra mim ver. E aí você tem a função abrir arquivos, né? Parâmetros passando para a função, né? O seu grito é traga aí, traz isso aqui para mim. É uma chamada de função, entendeu? O parâmetro é o caminho do arquivo. É quando o cara vai lá e pega e volta, certo? Aí tem o disco C, fotos 2024, foto da família JPEG, tá? E os parâmetros aí, a função precisa de mais informações para executar a tarefa corretamente. Por exemplo, o usuário logado, João. João tem permissão para ver as pastas fotos. E aí você tem o visualizador de imagens. O Office Boy ele precisa saber com que abrir arquivo, né, cara? Isso aqui ficou mais ou menos, mas tudo bem, vocês entenderam, né? E aí você tem o retorno. O Office Boy some para executar a tarefa. É o que você vai esperar? Vai esperar ver a foto aberta, né? Na tua frente, na tua tela. E esse sucesso é o retorno da função. Tá bom. Ele até falou aqui, ó, se der errado, se o arquivo não existe, ele vai retornar como falso ou erro, entendeu? Aí ele vai falar, chefe, não encontrei nada. Aí você tem as variáveis locais, né? Enquanto está executando a tarefa, vai precisar guardar informações temporárias para aquele serviço. O Office Boy ele rabisca num bloco de notas descartável. E essas são as variáveis locais. Você tem o tamanho do arquivo, 4 megas, né, cara? Isso é importante para verificar se isso vai caber na memória RAM. E tem a extensão do arquivo, JPEG. Para quê? Confirmar que você está lidando com uma imagem. Você está abrindo uma imagem, você está vendo uma imagem. Entendeu? Salvando uma imagem. E a localização no HD, setor 2847. E a prateleira exata onde o arquivo está guardado. Isso tudo são variáveis, tá, cara? O endereço, o setor, a extensão do arquivo, o tamanho, como eu falei, tá? São dados que você está manipulando, né? Enquanto você está vendo ou escrevendo algo, entendeu? Gostou? E é isso aí, cara. Resumo da ópera. Tá ótimo. Vamos ver aqui, ó. Abrindo o aplicativo de câmera. Peguei uns exemplos bem legais, ó. Abrindo o aplicativo de câmera. Tanto faz se é no Windows, é no Android. Entendeu? Você tem a função abrir o programa, câmera. Abrir o aplicativo câmera. Você cria um objeto câmera da classe aplicativo. Certo? E aí a câmera tem os métodos, a gente explica o que é métodos, tá? Tirar foto, gravar vídeo, ligar flash. E aí você tira uma foto, você cria uma constante, um arquivo, sei lá, JPEG salvo. E aí é um valor que não muda mais. Entendeu? Vamos ver aqui o que ele vai falar de exemplos mais aqui. Como é que vai ficar maneiro? Deixa eu ver aqui, ó. Vambora. Simbora, só esperar. Isso mesmo, cara. Tu acertou em cheio de novo. Vambora. Aí ainda é um pouco mais avançado agora. Aqui é a programação. Isso, programação orientada de objetos, tá? Mas com exemplo fácil. Dá pra entender, dá pra pegar. Aí você é o chefão da fábrica de smartphones. Sua missão é criar um aplicativo de câmera. E aí você tem a classe, aplicativo de câmera. A classe é como se fosse o projeto, a planta. Entendeu?
E aí é um molde, uma planta que vai definir como é que vai ser o objeto. É um projeto, tá? Um molde, e ele vai definir como é que vai ser o objeto. Entendeu? E aí quais recursos ele vai ter? Entendeu? Se ele vai ter botão de foto, de vídeo, de flash, como eu falei antes. Como que ele vai se comportar? Quais dados ele vai guardar? Entendeu? Se está no projeto, vai pressionar um botão, salvar uma imagem. E que tipo de dados, tá? Resolução. Entendeu, cara? E é isso aí. O objeto é a sua câmera, vamos dizer assim. Minha câmera. É uma instância, faz parte da classe, do projeto, do molde. É a materialização do molde. Entendeu? Sei lá, o app da câmera está instalado no seu celular. Ela é o bolo pronto que saiu do forno seguindo a receita. Ele está acontecendo, tem aquele meme, está acontecendo. Aí você toca no ícone da câmera. O sistema operacional vai pegar a classe, né? O aplicativo, câmera, e vai criar um objeto. E ele pode ter vários objetos de uma mesma classe, entendeu? Por exemplo, o aplicativo de câmera do WhatsApp, o aplicativo de câmera é um objeto. O aplicativo de câmera normal é outro. E ambos foram feitos a partir do mesmo molde, classe, câmera. Se ligou? Aí eu gostei. E aí você tem o método, que é tirar foto, gravar vídeo, ligar flash. São as ações, são as capacidades da câmera. E aí o que você faz? É uma função definida dentro de uma classe. Função, ação, que o objeto câmera vai fazer, tá bom? E aí é constante, arquivo, JPEG, é um container de dados onde o valor não pode se alterar após ser definido. Aí já era, entendeu? Você tem aqui, ó, tira foto, você executa, ele salva a imagem, tá? Olha lá, tá, com os formatos, arquivo JPEG. Esse formato ele não pode mudar no meio da execução, enquanto você está manipulando a câmera. É a constante. Não vira PNG do nada, por exemplo, tá? Então, gostei, cara, gostei. Aqui tem mais exemplos, ó. O carro é um objeto da classe veículo, do molde veículo, entendeu? Ele veio do molde, da ideia, da planta veículo, o carro. É a ideia materializada. E o método, acelerar, frear. E aí a propriedade, azul. E aí tem combustível, gasolina, tá? E aí a pessoa é um objeto da classe humana. Aí tem também. Entendi. Entendemos, tá? Agora vamos aqui um pouco mais aqui, diferentinho, tá? Um login na Shopee, tá? No login na Shopee. Você tem função logar. Você põe seu nome e você põe a sua senha. Você tem as strings, né? Entendeu? Você tem um banco de dados também, enfim. Você tem variáveis locais também no processo de login, usuário e senha digitado. E você tem funções internas, que é a verificação se existe uma conta, vai comparar a senha, e aí o retorno se é verdadeiro ou falso, tá? E aí você entra num produto da Shopee. Sei lá, você clicar no produto é uma função, abrir produto. E o produto é um objeto da classe, lembra? Produto com atributos. Tá? O produto em si, né? Ele é a materialização da planta, lembra da planta? Do produto, do que vem a ser o produto. Com os atributos, nome, preço, estoque. E aí você tem um método, adicionar o carrinho, favoritar, comprar, pagar. Entendeu? Ali, ó, string, texto. Você tem o número inteiro ou flutuante, que é o preço do produto, idade do usuário, tá? E você tem o repositório, onde o banco de dados, o código, os dados vão ficar guardados, o servidor da Shopee. Entendeu? Show de bola. Vamos ver aqui. Isso aqui ficou legal, hein, cara. Vamos ver se o DeepSeek vai se superar nessa aqui. Esse aqui até que ficou grandinho, né? Esse exemplo. Eu tô transcrevendo no chat GPT e tô botando o DeepSeek aqui, cara. Vamos ver. Vamos esperar. Quanto tempo de gravação? Tem quase meia hora de gravação. Ó, perfeito. Você tá destrinchando sozinho, chegando no coração de como sistemas complexos são construídos, tá, cara? Excelente. Vambora. Jornada da Shopee.
Aí aquele usou um exemplo, função logar com usuário e senha, a catraca do clube. Aí você chega na entrada do shopping, do site, do app, e aí você precisa passar por essa catraca. E aí os parâmetros, os valores que vão passando para a função, é o usuário, e-mail, CPF, senha. E aí você tem as duas strings, né? Você tem o texto que você vai digitar isso aí. E você tem as variáveis locais dentro da função logar. Esses dados viram variáveis temporárias. Entendeu? De local passa para temporária. Usuário digitado, senha digitado. É como se o segurança anotasse seus dados no bloquinho para ver se você é sócio desse clube, né? E as funções internas, verdadeiro ou falso. Você tem o segurança, né? Logou. Não confia em você. Aí ele vai chamar uma assistente, ou seja, outra função, que vai verificar se a conta existe. Aí se retornar true está dentro, se falso você está fora. E aí você compara a senha digitada com a senha que está no banco de dados do servidor. Você vai pegar a senha que você digitou e compara. Aí tem a senha criptografada, babá. E aí tem o retorno, se sim ou não, babá. E aí você tem a classe produto, a classe, o molde, o formulário em branco, tá? E aí toda a loja tem isso. O formulário é a classe, produto. E aí você tem que preencher com fone de ouvido Bluetooth, string, tá lá escrito, fone de ouvido. Você olha o anúncio, string. E aí você tem o preço, R$ 129,99. É flutuante, 129,99. Certo? E os números com casa decimal. E aí, sei lá, você tem um estoque. Exemplo, número inteiro, 150. Aí já é número inteiro, não é flutuante. E aí você tem o ID, que é o código de barra único, 784512, por exemplo. Você tem o objeto, né? Produto 123. É quando o vendedor cadastra um novo fone, ele preenche o formulário, vai criar um objeto específico da classe do produto. Isso aqui é o ID do produto, o item, né? E aí você tem o produto, 123 nome, fone de ouvido Bluetooth. Você tem o preço e você tem o estoque. Tá, cara? Isso tudo são objetos. Produto 123 nome, produto 123 preço, produto 123 estoque. Sei lá, tem 150 dele. E aí você tem os métodos, cara. Comprar, curtir, né? Clicar no coraçãozinho, botar no carrinho, essas coisas, tá? E é isso aí, cara. É o repositório, banco de dados, servidor, onde vai ficar guardado toda essa porcaria, um almoxarifado. Perfeito, não tem mais o que fazer, não. Bom, é isso, cara. Eu não tenho mais muito o que falar sobre isso, não. Se você gostou dessa explicaçãozinha um pouco mais simplificada sobre os conceitos básicos da programação, se você se sentiu tentado a querer saber mais, aprender mais, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, comenta aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curtem, compartilhem, comentem, tá bom? Um grande abraço e até mais.